Olá, boa tarde, boa noite, bom dia. Estou aqui com a professora Beatriz da Silva Rosa e ela trabalha com inteligência artificial também. Professora, como é que você faz? Você faz apresentações de IA de maneira informal? Como é que é isso? Muito bem, professor Gisué, é um prazer estar aqui conversando com você. É isso mesmo, eu trabalho com o uso de inteligência artificial aplicada à educação. Eu ajudo professores a aplicarem inteligência artificial no seu dia a dia para ganho de tempo, produtividade, criatividade. E essa história do uso da inteligência artificial surgiu imediatamente após o surgimento do ChatGPT, ainda lá em 2022. Na época eu estava num cargo de gestão e quando surgiu o tal do ChatGPT, todo mundo ficou meio apavorado, né? Meu Deus, o que que a gente vai fazer com isso? Vai acabar com a educação, vai acabar com o ensino, vai acabar com os nossos estudantes, né? Porque embora eu brinco, né? Nós meros mortais o termo inteligência artificial é algo novo, que vem aí de 30 de novembro de 22, que foi o dia que surgiu o ChatGPT. É uma tecnologia extremamente antiga que se dá lá nos anos 50, né? Mas que nós não utilizávamos ela. Né? Utilizávamos, eu digo, de forma informal. Porque usava na Alexa, usava em outras coisas, né? Mas que não diretamente. E aí, no período que foi lançado, como eu estava no cargo de gestão do ensino superior, eu comecei a estudar o que, que era essa nova tecnologia. E eu sempre estive em movimento de estudar, de estar sempre atenta ao que está vindo de novidade, né? E isso me levou a estudar o uso da inteligência artificial. Pouco tempo depois, eu já estava ensinando outras pessoas a utilizar as ferramentas de IA. Foi então que eu criei uma comunidade no WhatsApp. Hoje, essa comunidade já tem mais de 1.600 professores. E toda segunda-feira, às 10 horas da manhã, tem uma aula sobre o uso de inteligência artificial na educação. Né? Então, assim que surgiu, e hoje eu tenho, além dessa aula na segunda-feira, né, eu trabalho com mentorias, com cursos, com palestras, tanto online quanto presencial, somente, né, com o uso da inteligência artificial na educação. Que interessante. E eu também tenho isso em comum, assim que só que eu conheci só lá em janeiro, final de janeiro de 2023, né? E eu também Uhum. comecei ali a experimentar bastante e também comecei a divulgar na própria instituição, né? Porque muitas pessoas têm medo de acessar, não sabem usar, né? E eu tenho certeza que você, com esse trabalho, deve estar contribuindo para muita gente, pelo menos ter coragem de usar com qualidade, né? Porque o pessoal fala, vai substituir o professor, que é uma grande bobagem, né? É uma Uhum. ferramenta que, se bem utilizada, pode trazer benefícios, né? Como é que você faz? Os professores têm se mostrado interessados? Como é que é? Você trabalha mais com a região oeste do estado ou com Santa Catarina toda ou Brasil? Então, professor, hoje quando a gente fala de IA, ela ainda é algo novo no nosso país, né? E eu acho que não só no nosso país, no mundo, tirando as áreas da computação, digamos assim, de sistemas, né? Porque eu falo, né, que é como se uma bomba atômica tivesse surgido no dia 30 de novembro de 2022, porque o ChatGPT foi lançado para o mundo inteiro no mesmo dia. Então, nesse quesito, inclusive, eu já viajei para alguns outros países do mundo e eu tenho um contato mais forte com Portugal e com algumas universidades de lá. E lá eles também estão no mesmo momento que nós, com alguns professores começando a usar, outros com medo, ainda com receio. E eu acho que essa questão que a gente fala de uso de o medo, vai substituir o professor, tem uma frase que eu falo muito. A inteligência artificial não vai substituir o professor. Pessoas que usam inteligência artificial, professores que usam inteligência artificial, vão substituir os que não sabem usar. Assim como foi na era do computador, as pessoas que passaram a utilizar o computador quando surgiu, né? Começaram a substituir as que não sabiam. E se a gente voltar lá atrás ainda, na época da datilografia, quem tinha datilografia Eu fiz. já era, meu Deus, nossa, se ia para uma entrevista de emprego, quem tinha datilografia já era aprovado. E é exatamente isso hoje. Se a gente for olhar um pouco além, assim,
olhar para o LinkedIn hoje, a habilidade mais requisitada no mundo, no mundo do emprego, do trabalho, é inteligência artificial. Então, não vai mais voltar atrás. Nós, professores, precisamos desenvolver essas habilidades, não só em nós, mas especialmente nos nossos alunos. Porque os professores do ensino superior, né, ensino técnico, ensino superior, para que a gente forma um aluno? A gente tem aquela máxima para o mercado de trabalho. E como que a gente vai formar um aluno bem preparado para o mercado de trabalho? No mínimo, ele precisa ter habilidade em IA agora. E como é que a gente faz isso? Primeiro, nós desenvolvendo essa habilidade, né? Então, eu não acredito nisso, que o professor vai ser substituído. Eu acho que nenhuma máquina vai substituir o ser humano nesse sentido, até porque a gente tem habilidades que as máquinas não têm. Inclusive, eu estou lendo esse livro aqui e eu indico, que é Assim que Aprendemos. Ele é de um neurocientista francês e ele trata justamente essa correlação do cérebro humano com a máquina, com a inteligência artificial, que inclusive a inteligência artificial, a forma que ela trabalha é exatamente igual ao nosso desenvolvimento do sistema nervoso, né? Então, inclusive, faz umas 3 semanas que eu vi a seguinte frase, que o mundo caminha para 2 tipos de profissionais, os que dominam IA e o resto. E aí é uma escolha nossa onde você quer estar nesse momento, né? Hoje eu trabalho no país inteiro, tá? Não só no estado de Santa Catarina. Claro que as coisas presenciais eu acabo fazendo muito mais em Santa Catarina, mas, por exemplo, eu já atendi muito navegante, já fui várias vezes para lá, já fui para o Paraná, participei da primeira semana paranaense de inteligência artificial, então eu já rodei vários locais, mas com o online hoje a gente pode chegar em qualquer lugar, né? Eu realmente tenho alunos do país inteiro, inclusive de fora do país também, que participam das minhas aulas, né, dos meus cursos, dos meus programas também. Que show! Esse teu canal no WhatsApp, ele é aberto, ele é público? Você podia depois divulgar, se você fizer curso, eu posso divulgar depois na descrição do vídeo para o pessoal também participar. Eu até participo de alguns canais também, do Sandeco, por exemplo. Sempre a gente aprende, né? Porque aí numa comunidade sempre alguém está fazendo alguma coisa interessante, né? Sim, exatamente. Com certeza, chama Comunidade Professor Z, que é o professor das novas gerações, porque é o meu start em começar a estudar inteligência artificial, se deu também em estudar a forma em que as novas gerações aprendem. Então, geração Z, geração alfa, e aí daí surgiu o nome, né, da comunidade Professor Z, o professor das novas gerações. E sim, depois eu te encaminho o WhatsApp, é um WhatsApp público, qualquer um pode acessar. Perfeito. A gente vê hoje lá que o ChatGPT tem vários GPTs ali, né? Qual que você gosta mais, assim? Você tem algum, assim, que você, isso aqui é diferenciado? O que você tem experimentado nos GPTs? Então, muito bem. A gente tem vários plugins, né? Esse é um dos benefícios que a gente tem do ChatGPT. A gente não encontra isso em outras ferramentas de fácil acesso, digamos assim, como o Cloud, que chegou agora recentemente de forma aberta no Brasil, né? Mais precisamente no dia 2 de agosto ele foi liberado, né? Embora ele ainda está enfrentando, algumas pessoas ainda enfrentam dificuldades, mas é uma excelente ferramenta para escrita. E assim como o Copilot e Gemini, né? Mas olhando para o GPT quanto aos plugins, eu acabo utilizando alguns, especialmente mais para criação de vídeos, né? É o que mais eu acabo utilizando, criação de mapa mental, né? Olhando para a educação, que é o principal, o que mais eu trabalho, né? Mas nesse âmbito hoje eu já tenho os meus próprios GPTs também, como professor inovador, que ele faz planos de aula, né, e todos os meus alunos da mentoria têm acesso a esse professor. Ele faz planejamento de aula baseado em solução de aprendizagem, que vem ali do design de aprendizagem, né? Design instrucional, em taxonomia de Bloom, e a aula ele constrói ela na metodologia de Hope, que é do Robert Gagné, que é um pedagogo americano que faleceu lá no início dos anos 2000, mas ele é considerada
principal metodologia para a gente dar uma aula, né? Então, hoje eu já tenho os que eu construí e que facilitam a vida do professor. Não só esse, mas eu também tenho o professor, os GPT, né? Professor avaliador, que ele produz provas no modelo Enem e ENAD, e também um revisor de normas ABNT, que ele revisa os trabalhos de acordo com as normas ABNT. Então, hoje, os meus preferidos, eu gosto de dizer que são os meus, né? Porque eles foram construídos de acordo para a minha demanda, né? E qualquer pessoa pode ter o seu, porque mesmo que a gente tenha os plugins aí dentro do ChatGPT, que auxiliam muito o professor para deixar a aula muito dinâmica, quando o professor tem esse conhecimento de poder criar o seu, ele vai atender a demanda específica e personalizada, né? E a gente também fala muito da educação personalizada, que é o futuro da educação, não só da aprendizagem multimodal, mas a personalização, né? Perfeito. Vou fazer só a penúltima pergunta, estou já te explorando aqui, né? Primeiro é a seguinte, como é que você tem orientado os professores para que os estudantes usem, né? Porque primeiro o professor tem que aprender a experimentar, e depois, como é que ele pode aplicar para que o aluno não fique preguiçoso? Porque essa é uma grande pergunta que fazem, né? Que o aluno não deixe de pensar. Qual a estratégia, no teu ponto de vista? Então, eu acho que o primeiro tópico hoje que a gente tem que olhar é que o aluno não sabe mexer na inteligência artificial. Porque, infelizmente, quando a gente olha para a geração Z e para a geração Alpha, são gerações que não utilizam o computador e o celular como para produtividade, para trabalho. Eles aprenderam a utilizar o computador e o celular para diversão. Diferente de nós que fizemos o curso de informática básico, intermediário e avançado, que foi nos ensinado que essas ferramentas são para trabalho. Essas novas gerações já vieram num mundo em que essas ferramentas são vistas como ferramentas de diversão. E aí a gente tem um grande X da questão também, né? Fazer com que esse jovem entenda que computador é muito além da diversão, que se ele aprender a utilizar de forma inteligente, ele vai conseguir extrair muito de lá. Né? Então, acho que o primeiro passo é o professor criar este nível de consciência em sala de aula, de usar para trabalho de forma inteligente. O segundo passo é ensinar o aluno a usar, porque eles realmente não sabem. Eles vão perguntar assim, resolva essa questão para mim. Faça isso para mim. E não é assim que se usa a inteligência artificial, né? Tem metodologia para uso dos comandos, né? Então, acho que o primeiro passo é esse, o professor criar essa discussão de como o aluno pode, de fato, usar dentro da sala de aula. E depois o professor criar estratégias para conseguir fazer com que o aluno crie atividades, responda atividades para o professor, criando discussão que o próprio professor pode levantar. Porque, inclusive, um dos problemas da inteligência artificial são as alucinações, que é ele inventar coisas que não existem. E você criar esse nível de consciência no estudante, dele avaliar o que ele produziu com a inteligência artificial de um ponto crítico, eu acho que esse sempre foi o maior desejo dos professores, né? Que o aluno tenha um pensamento crítico. Então, eu acho que parte disso, assim, o professor primeiro ensinar a usar e depois fazer essas discussões de, tá, e aí, essa produção foi boa? Realmente, será que é isso? Isso é aplicável? Não é aplicável? Que aí tu entra em outras habilidades e competências também, de tomada de decisão. Tá, então, vou dar um exemplo aqui, tá? A gente fez essa atividade em sala de aula. O que o professor pode perguntar? Ok, a IA produziu. Digamos que o aluno só jogou ali e a IA produziu. Perguntas que o professor pode fazer. Será que isso é aplicável? Como é que isso se aplica no negócio? E aí entra outro nível de consciência. E por isso que eu falo que o conhecimento nunca foi tão importante quanto na era da inteligência artificial. Porque a gente deve usar a inteligência artificial como uma ferramenta que nos deixa mais inteligente. Para fazer aquelas atividades administrativas. E eu dou um outro exemplo muito mais simples, que é a de realmente atuar como um líder. E qual é o papel de um líder? O papel de um líder, eu dou um exemplo muito simples, assim. É quando você está num ambiente e você vê que a sala está suja, você já sabe quem chamar para resolver. Não é você que vai resolver.
Então, é o tomador de decisão de saber se aquilo serve, não serve. E olha quantas habilidades e competências um professor pode desenvolver, considerando só isso, desenvolver no aluno, né? Considerando só essas tomadas de decisão, esse olhar do senso crítico, a própria habilidade de uso da inteligência artificial. Né? Então, esses são os grandes diferenciais e como o professor pode aplicar no dia a dia. Fantástica essa aula, professora Beatriz. Olha, a última pergunta é bem simples, assim, você pode tomar um fôlego, tomar sua água, porque essa é complicada. Olha, recentemente o Brasil lançou o Plano Nacional de Inteligência Artificial, houve, obviamente, ali um ato simbólico, mas a verdade é que o plano está sendo construído em cada ministério. Eu pergunto, se você fosse ministra da Educação hoje, como é que você faria para colocar a IA nas escolas brasileiras? Não. Essa foi boa, hein? Recebo, hein, essa pergunta, né? Se eu fosse ministro da Educação, eu acho que eu iria além disso. Primeiro, eu mexeria no CONAR, né? Nos documentos, acho que vai muito além da inteligência artificial, né? No que regulamenta a educação hoje, porque infelizmente os nossos últimos documentos, eles não falam nada de inovador, eles não olham para o futuro, eles não olharam para o passado, porque o Brasil tem graves problemas, estou falando de educação básica aqui, né? O Brasil tem problemas gravíssimos com português e matemática, o Brasil viu uma crise de liderança gigantesca, e ela parte da educação, né? Então, primeiro eu mexeria nisso. A gente mexeria essa base. Não adianta eu jogar pensamento computacional se o aluno não sabe nem mexer em informática, né? Mexer o básico de um computador, ou ele vai para a sala de aula jogar joguinho, na sala de informática jogar joguinho. Inclusive, eu acho que essa é uma visão totalmente errada da disciplina de informática. Então, só para entender aonde eu quero chegar, eu acho que primeiro a gente precisa mudar a visão sobre educação, para depois você implementar a inteligência artificial. E com certeza essa seria uma pauta, e primeiro, professores bem treinados. Primeiro, eu treinaria professor em massa, né? Massa no que eu quero dizer, todos os professores bem treinados para aplicação. O professor utilizaria a inteligência artificial para análise de dados, para quantificar o quanto o aluno de fato está aprendendo, isso o professor colocaria em prática, para depois a gente ter um outro passo de o aluno começar a aplicar direto dentro da sala de aula. Porque a educação, ela acontece baseado em exemplo, o aluno vai seguir o exemplo do professor. E não adianta, como é que o professor, ele vai lá falar de se ele não domina? Não faz sentido. Então, para que a gente tenha alunos protagonistas, primeiro os professores protagonistas. Então, eu faria um plano nesse sentido, de uma educação inovadora, olharia para o que a gente já tem, o que a gente pode inovar no que a gente já tem, formaria professores para aplicar a inteligência artificial e implementaria programas de IA justamente para a gente mapear tudo isso, né, para melhorar dados e tudo mais, para análise de dados, para ter números, e aí depois vai para uma fase onde o aluno de fato iria vivenciar, usar isso. Acho que essa seria a minha visão, assim, de aplicar a inteligência artificial se eu fosse ministro da Educação. Não, muito obrigado, professora Beatriz. Não, é uma pergunta que eu tenho feito para várias lideranças que trabalham com IA, né, porque eu vi no plano ali boas intenções, mas algumas dificuldades, né? Por exemplo, o supercomputador, ele só vai ficar pronto em 5 anos, né? E 5 anos é muito tempo, considerando o ambiente que a gente vive de IA hoje, né? A competição entre Estados Unidos e China, né? E as grandes companhias, né? Então, me preocupa muito que a gente demore tanto tempo, né? Mas eu entendo que o supercomputador é considerado, inclusive, uma arma de guerra, né? Não é tão simples assim você adquirir um supercomputador. Os países, eles colocam um monte de dificuldades para isso, porque com o supercomputador você pode fazer simulações no campo militar, e isso é o problema, né? Mas, professora, assim, eu vejo que quando a gente fala de IA, né, a gente tem que fazer o básico bem feito e a gente não faz ainda na educação brasileira, né? E uma discussão muito menor do que essa, talvez, usa ou não usa celular em sala de aula. Quando a educação básica, e partindo até para o ensino superior, eu sempre falo que tudo precisa ser em equilíbrio.
Eu não posso usar o celular demais, mas eu também não posso usar o celular de menos. A gente está falando hoje, falando do celular, da maior tecnologia, talvez, que cabe no bolso das pessoas e que a gente tem acesso à informação. Como que eu vou negar isso para uma criança, para um jovem, para um adolescente que está em desenvolvimento? Se eu fizer isso, eu estou privando ele da tecnologia mais importante que ele tem para o desenvolvimento dele. Então, o que eu tenho que fazer? Como eu posso implementar que o meu estudante utilize o celular de forma inteligente para produtividade? Porque imagina se eu privar uma criança até os 15 anos que falam por aí, 12 anos do celular. No mínimo, ele vai estar muitos anos atrasado, porque toda a informação está aqui. Toda a informação está dentro do celular. E por isso que eu falo que o papel do professor está mudando muito. Não é mais sobre o conteúdo que eu passo, mas sim sobre o que eu faço com esse conteúdo, o que o meu aluno faz com o conteúdo. Porque o conteúdo eu acho no YouTube. Então, eu acho que vai muito além, assim, essas discussões, e o Brasil não tem maturidade suficiente a nível dos Estados Unidos, China, Japão, por exemplo, porque a gente tem problemas na educação básica muito graves ainda, e que parte da educação. E olhando para outros números, né, o Brasil, muito provavelmente, nos próximos 5, 10 anos, vai viver um apagão de professores, a gente não tem mais professores, né? E eu acredito que isso é negativo por um lado, porque não teremos mais professores, mas é extremamente positivo por outro, porque o professor que estiver bem preparado é o professor que vai conquistar espaço, assim como vai conquistar bons salários, porque toda vez que a gente tem uma profissão que ela está em baixa, digamos assim, né, ela é super valorizada, porque se esse cara é bom, eu não tenho profissional, eu vou pagar bem para ele ficar na minha empresa. Né? Então, eu vejo isso. Então, eu acho que isso, e aí parte da formação dos professores mesmo, né? Eu preciso ter professores bem formados para depois eu ter alunos bem qualificados também, senão isso não vai acontecer. E quando eu olho para o ensino superior, o Brasil hoje vive aí uma das maiores evasões do ensino superior do mundo, né? E aí eu sempre faço a pergunta, por que o aluno entra no ensino superior e ele evade no primeiro ano, nos primeiros 2 semestres? O que está acontecendo? Porque a gente tem cases aqui mesmo no Brasil, e um case que eu cito muito, que é a faculdade Link School of Business, né, que é em São Paulo. Eles têm um índice de evasão baixíssimo, mesmo tendo uma mensalidade aí maior que a medicina no curso de administração. Por quê? Porque eles realmente trabalham o ensino de forma diferente. Né? Eles olham para a geração, demanda das novas gerações, eles aplicam a pedagogia, a andragogia, né, o ensino de adultos. Então, são alguns detalhes bem importantes, que é por que o jovem não quer mais ficar dentro da universidade. Né? Será que, de quem que é a culpa? Não sei se tem um culpado, mas talvez sejam várias coisas que as instituições de ensino deveriam ficar ligadas, e parte, eu acho, número 1 da formação dos professores. Só para fazer uma contraposição, lembrar sim, professora Beatriz, que em Santa Catarina existe uma lei estadual que proíbe o uso do celular em sala de aula. Ela está em vigor ainda. Foi aprovada lá, acho que em 2007. Tentaram revogar e ainda não revogaram. Só para você ver o nível de contradição. Sim. Tem outra questão também interessante, que alguns países fazem pela opção de impedir o uso do celular, como a França, que é muito rigorosa no uso de tecnologia, por uma questão relacionada à socialização dos alunos, né, para que eles não fiquem muito tempo em redes sociais. E a França, ela tem um modelo de educação diferenciado em relação ao resto do mundo, né? Inclusive, assim, lá se você é pobre ou rico, se você nasceu numa determinada área, não importa se você é pobre ou rico, você estuda na mesma escola. Aqui tem escola de rico e de pobre, né? Sim, mas aí, prof, a gente tem uma outra questão, né? Que aí eles oferecem disciplinas realmente de informática, vou dar um exemplo americano, né? Nos Estados Unidos, na educação básica, eles têm uma disciplina que eles aprendem a mexer com o celular e com o computador. E aí usar para trabalho, né? Para como é que eu aprendo, né? Não é para diversão. Para ter produtividade. Isso, exatamente. E outro dia me fizeram a seguinte pergunta. Pois é, mas o que até foi, assim, foi um pouco
chato até, assim, a situação que aconteceu a pergunta, né? Ah, mas como é que você explica, então, o Elon Musk, o Zuckerberg colocar os filhos em escolas que não usam celular? Eu falei, não dá para comparar. Os filhos deles têm acesso ao que tem de melhor de tecnologia do mundo 100% do tempo. 100% do tempo. Então, se eles não privar em algum momento, não é que privar, se eles não tentar reduzir isso, né? Eu brinquei, de manhã o cara vai na escola, de tarde o cara está dentro da Google. Né? Não tem como a gente comparar isso. Que ele ficar 3 horas sem o celular não vai mudar absolutamente nada, porque ele vai chegar em casa, ele vai ter o melhor celular, o melhor programa dentro da sua casa. Né? Beatriz, e o Elon Musk é tão preguiçoso que ele não queria levar o filho para a escola, ele criou um carro autônomo. Boa, prof, boa. Aí ele vai para a escola já dentro do Tesla, que tem toda aquela tecnologia, realmente a imersão é diferente, né? Agora, assim, talvez também porque eles saibam também, porque assim, eu uso rede social, mas com muita moderação, né? E o pessoal às vezes não entende, porque eu produzo muito vídeo para o YouTube. Mas eu não gosto de ficar entrando no Facebook ou mesmo entrando no LinkedIn ou Instagram, porque eles são programados com algoritmo para retenção de tempo. E eu acho que meu tempo é precioso. E esses caras criaram algoritmos baseados em dopamina, baseados em psicologia social, para atrair as pessoas. Então, na verdade, também tem um outro componente que eles foram que criaram isso e sabem o quanto esses algoritmos eles são poderosos no sentido de manipular as pessoas. Talvez um pouquinho também disso também, além da imersão. Isso, e aí, professor, vai aquela coisa, para que você usa rede social? Né? Hoje, por exemplo, eu uso o Instagram para compartilhar conteúdo. Né? Então, vai muito do teu pensamento. Se o que você faz com a rede social que você tem? Né? É só para diversão ali, para ficar gastando tempo de tela? Então, é muito do teu nível de consciência sobre isso, né? E, enfim, isso são longas discussões ainda, né? Eu acompanho muito também os métodos de ensino da Finlândia, que eu gosto muito porque todo ano eles têm um relatório, né, dos resultados que eles têm na Finlândia, e assim, é um relatório muito duro, assim, que eles têm. Eu gosto bastante, eles publicam esses materiais, claro que tudo em inglês, mas eles a risca, assim, se tiver qualquer déficit, eles vão ir para cima 1000, assim, tipo, porque eles querem manter o nível. E, inclusive, a Finlândia, desde 2023, do início de 2023, eles já implementaram um programa de inteligência artificial para a população, porque eles entenderam que uma forma deles se destacar quanto país é aumentar a produtividade, e a inteligência artificial deveria faz isso, né? Ela aumenta a tua produtividade quando utilizada de forma inteligente. E aí eles implementaram um programa de inteligência artificial para a população, porque eles entenderam que isso pode ser um diferencial de competitividade. Perfeito. Professor Beatriz, aprendi muito contigo. Lembrando o seguinte, um comentário ali, que no ano 2023, 70% dos estudantes no ensino superior estão na EAD. Então, com a pandemia, acelerou muito o processo. As pessoas não estão mais tão motivadas assim a ir para uma universidade, então tem uma mudança. Então, está sobrando vagas em muitos cursos superiores em universidades públicas no Brasil. E tem sido difícil, inclusive, manter os estudantes uma vez que entram. Né? Então, a evasão é muito grande, sim. O desinteresse pelo ensino superior, parece-me que ele não é só no Brasil, nos Estados Unidos você deve estar acompanhando que os altos custos, né, da universidade, que é $100 mil para começar uma universidade, mais ou menos $100 mil por ano, né, que leva uma dívida estudantil da ordem de $500 mil. E o próprio Obama, eu li a biografia dele, aos 39 anos ou 40 anos, ele terminou de pagar o crédito educacional dele e da Michelle Obama. Só para ter uma ideia como o impacto isso tem na vida das pessoas. Então, existe um movimento aí do pessoal, assim, meio que deixando de lado o diploma em busca de mais conhecimento e menos diploma. Mas tem profissões que são regulamentadas e essa não tem jeito. Sim, exatamente, professor. Eu falo que hoje você tem que ter muito bem claro e, assim, sendo muito sincero, assim, qual é o meu objetivo de entrar numa faculdade, de uma universidade, num curso técnico, num curso superior? Né? O que eu quero com isso? Eu acho que esse é o primeiro ponto. Né? A gente tem, sim, nível de evasão, no mundo inteiro esse nível tem aumentado. Né? E aí tem o tom lá da cá, né? Falando do lado do estudante. E hoje eu olharia muito
Eu falo, se algum estudante me pergunta hoje sempre, você recomenda fazer ensino superior? Sim, recomendo sempre, porque tem profissões que tu precisa, não tem o que fazer, né? Mas aí eu recomendaria diferente. Escolha aonde você vai estudar. Escolha muito bem e escolha quem serão os professores. Isso sim faz toda a diferença. Tá? E hoje a gente já vê, inclusive, um crescimento do ensino presencial contra uma baixa do ensino EAD, porque eu acho que a geração Z tá vendo um pouco disso. Inclusive, a geração Z, que estava muito indo para a tecnologia, agora está virando mais para a área da saúde, porque eles olham muito para o propósito. Né? Então, eu acho que tem muito disso, assim, escolher muito bem qual é a instituição que isso impacta significativamente com o nível de oportunidade e tudo mais. Né? Então, isso faz, sim, toda a diferença e tem profissões que vão exigir. E também isso não quer dizer que se você se formou em direito, você vai precisar advogar a vida inteira. Né? Hoje a gente tem grandes oportunidades para fazer outras coisas também, né? Hoje em dia os profissionais devem ser mais híbridos, né? Eu lembro que quando eu me formei, ele falava o seguinte, que esse conhecimento que você está recebendo aqui, em 5 a 10 anos vai estar obsoleto, você tem que buscar novos conhecimentos. Então, para a área de tecnologia, tudo que envolve tecnologia hoje é muito rápido. Eu dou aula para engenharia e telecomunicações aqui em São José. Então, eu imagino que esse profissional é um profissional que vai ter que se reinventar o tempo todo. Uhum. Sim, isso para qualquer área, professor. Para qualquer área. Hoje, se você. Eu estou dando o exemplo da inteligência artificial. Sinto muito, professor, que não sabe mexer com a inteligência artificial, ele já está atrasado no mercado, ele já está. E aí eu olho como é que você vai formar, retomo isso. Um aluno para o mercado de trabalho, se você não desenvolveu ainda uma competência básica que é a inteligência artificial. Então, e é isso, o ensino superior, o professor tem que formar o que tem de melhor. Né? Então, veja que a formação continuada é o que tem de mais importante. E a própria IA, né, quando a gente fala dela, o que surgiu lá, o GPT, que surgiu em 2022, dia 30 de novembro, já não é mais o mesmo. A verdade é que ele só sabia fazer texto. Logo depois já começou a fazer figura, né? E é engraçado que eu dou aula da engenharia, eu pego uma figurinha ali de um corpo apoiado, sustentado por 2 cordas, né? Só faço um desenhozinho bem tosco ali, mano, com a tração em cada corda, né? Então, e já vai resolvendo, né? Você não sei se chegou a ver, né? Já usou o Wolfram, o GPT do Wolfram? Já usou o Wolfram? Não usei esse. Então, assim, então, deixo aí mais um recado, uma dica aí, é o seguinte, que esses dias eu estava muito reclamando que as minhas contas, né, que eu dou aula de engenharia e eu preciso fazer muita matemática, né, ele é muito bom em texto, mas estava errando muito em conta no final, às vezes pegava lá 200 por 10, estava errado, uma coisa simples assim, não conta complexa. GPT, os modelos de linguagem não são bons em matemática, nenhum deles, né? Aí eu coloquei no meu GPT lá, pedi para ele no Action, pedi para ele pegar e consultar o Wolfram toda vez que tivesse uma conta, e aí ele parou de errar. Então, só para mostrar, né, que o próprio IA vai dando solução para alucinação também. Então, mas isso só vai acontecer. O professor não pode ficar decepcionado quando bate numa parede como essa. Tem que estudar e ver como é que eu resolvo. Então, a solução foi usar no próprio GPT da Wolfram de colocar ele lá dentro como um link, né? Como um aplicativo do LLM, né? Então, assim, tem muita coisa para aprender. E tu falaste bem, né, da evolução hoje dos próprios assistentes de IA, né, dos GPTs, né, dos plugins, né, que muda tudo, né? Porque hoje tem esses plugins para fazer, por exemplo, mapa mental para um professor. É muito bom, né? E não só isso, por exemplo, um que eu estou usando na nossa reunião, que ele faz a transcrição 100% da reunião. Antigamente a gente tinha que ficar escrevendo tudo se a gente não quer perder nada, né? Hoje 100% das minhas reuniões são transcritas, se eu tiver qualquer dúvida eu vou lá no documento e baixo, né, busco qual era a dúvida, qual foi a pauta, o que a gente discutiu. E não só isso, quando surgiu o ChatGPT, era só o ChatGPT. Em agosto de 2023, do ano passado, está fazendo um ano, já tinha 14 mil ferramentas de inteligência artificial. Eu nem olhei mais sobre esse número, porque já deve ser muito mais. A gente já sabe que os de linguagem, o pessoal já freou o pé, porque o ChatGPT, Cloud, Gemini, Copilot está muito à frente, e o pessoal está focando em outras ferramentas, né?
E hoje a gente tem ferramenta que faz slide automático, transcrição de reunião, que faz e-book automático, tem tanta ferramenta. As ferramentas de pesquisa, eu trabalho hoje muito com escrita científica também, né? E hoje não faz mais sentido você gastar horas e mais horas escrevendo um artigo. Eu faço muita orientação de tese e doutorado e dissertação de mestrado para inteligência artificial, né, aplicando IA, descrição de resultado, discussão com inteligência artificial. Os trabalhos ficam muito melhores, né? Então, por isso que eu falo, conhecimento nunca foi tão importante, tanto conhecimento de IA quanto da sua área técnica. Não, perfeito. Semana passada a gente fez uma live, inclusive no IFSC, sobre diálogos acadêmicos, onde a gente avaliou o uso ético e responsável da IA na pesquisa, né, na escrita acadêmica, né? Porque eu acho que tem que usar, porque a gente já usava Excel, o Wolfram, o Maple, usava o MATLAB para fazer análise de estatística. Só que a questão é o seguinte, é sempre importante no método, ter uma seção de materiais e métodos, você explicar como é que você usou IA. Se foi para fazer análise dos dados, se foi para organizar o sumário, se foi para organizar referências, citações, não importa. O importante é assim, que não trair a confiança de quem está lendo o trabalho do teu orientador. Diga sempre com muita transparência, né, que usou e por que usou. Porque não há nenhum mal você usar a tecnologia, senão assim, você falou em máquina de escrever. Eu sou da geração, Beatriz, que tinha que fazer o curso de datilografia, 120 toques por minuto, porque senão não tinha emprego. Porque no escritório que eu trabalhava, além de ser auxiliar desenhista, eu digitava todos os memoriais descritivos na máquina de escrever. Então, eu tinha que saber datilografar. Mas é uma ferramenta, como você bem disse. Agora, o fato de ter surgido o computador não me faz querer ter que usar a máquina de escrever só porque eu aprendi máquina de escrever, né? Exatamente. E, prof, eu falo uma coisa bem importante, que grandes poderes nos dão grandes responsabilidades. A inteligência artificial é muito poderosa quando a gente sabe usar ela de forma inteligente. À medida que a gente começa a usar esses poderes para a gente ficar mais inteligente, mais produtivo, mais inovador, mais criativo, a gente tem responsabilidade por tudo isso. E a gente já tem artigos sendo publicados com coautoria do ChatGPT, por que não? Né? Já tem artigos que são publicados assim. Então, eu acho que, assim, talvez o ano passado era vergonhoso você dizer assim, eu uso IA para fazer as minhas coisas. Hoje já é um destaque. Se você usa o IA, a pessoa já te olha, opa, essa pessoa já é uma pessoa mais inovadora, um profissional mais inovador. E eu acho que sim, deve se utilizar, mas sabendo utilizar, né? Realmente com consciência do uso, não usar só por utilizar. E vou dar um exemplo bem simples, né? O pessoal bate muita referência. Esquece, tu não vai achar referência em ChatGPT, Cloud, qualquer outra ferramenta. Né? O método é diferente quando você vai produzir uma escrita científica. E tem método para isso, o uso de inteligência artificial na escrita científica, e você deve seguir esse método. Então, mais uma vez, conhecimento de inteligência artificial acoplado ao seu conhecimento. E nós, humanos, a gente vai agir sempre como um grande verificador da inteligência artificial, né? Será que o que ela produziu foi bom, não foi? Quando eu olho para aquela produção, é uma produção suficiente? Não é? E veja que eu preciso ter conhecimento. Se eu não tenho conhecimento, tanto técnico do meu conteúdo, quanto conhecimento de IA, você não vai conseguir produzir. E aí você vai ser só mais um profissional, né, como tantos outros. Beatriz, é como se há 10, 20 anos atrás não houvesse já muita gente que comprasse TCC. A gente via anúncio descaradamente, eu faço seu TCC, entrego em 1 mês, pago em 12 vezes. Eu já via isso aí na década de 90. Plágio! Assim, não é plágio. Foi super. A gente fala tanto de plágio, mas volta e meia acontece, tem plágio ainda, né? Plágio de coisas muito simples, né? Então não é inteligência artificial que. Eu acho que pessoa, né? É a conduta, é os caracteres, é o caráter mesmo dela, né? E ou você é ou você não é. Né? Então, acho que o mais importante é esse, você estudar, dominar a ferramenta para você colocar trabalhar para você.
A gente tem recomendado na live a questão das instituições adotarem um código de integridade, como tem no MIT, no Harvard, né? Que é um código de conduta que os estudantes, além de assinar esse termo de compromisso de uso ético e responsável da IA, que ele também não vai cometer plágio, né? E que as instituições também tenham programas de anti-plágio e anti-IA que possam avaliar, né, que os orientadores possam também ter essas ferramentas também como compradas pela instituição e não tenham que elas mesmas descobrirem. Para finalizar mesmo, eu faço uma pergunta. Você disse que transcreve as tuas reuniões, né, consegue áudio. Tem alguma ferramenta boa, gratuita, para você pegar e fazer transcrição de reunião que você usa de IA? Eu uso a Tactic, ela tem a versão gratuita, que ela fornece, deixa você fazer 10 reuniões mês, e dependendo do profissional, ela já é super ok, transcrever 10 reuniões, né? Então, na versão gratuita, na versão paga, ela deixa infinito. Qual o nome mesmo? É Tactic. Tá? Então, é a melhor, ela é de fácil uso, ela é muito simples. Né? Então, é a melhor ferramenta hoje que tem para transcrição de reunião. E você consegue fazer várias edições, você consegue criar atas, você consegue criar relatório da reunião, enfim. Hoje, realmente, é a melhor ferramenta de inteligência artificial. Eu já testei várias para transcrição de reunião. Perfeito. Você recomendaria dos seus GPTs que você criou, algum ele aberto que o povo possa usar? Então, os que eu criei hoje, todos eles são somente, né, para a utilização dos meus alunos, né? Então, eu só libero para os meus alunos. Mas o que a gente pode fazer, daqui a pouco eu posso te mandar para um uso tipo de 30 dias, algo assim, que aí você coloca um link no teu canal do YouTube, e aí a pessoa clica lá e consegue acessar para testar. Ah, beleza, a pessoa testar é legal. Eu criei alguns também, né, para fazer revisão, resumos, né? E também para minhas aulas, né? Tem sido muito bom. Os alunos têm usado, têm gostado muito, mas sempre que eu tenho tentado orientar para eles usarem com moderação, para não deixar de conferir o resultado, né? Porque é uma ferramenta. E a responsabilidade, como eu dou aula para curso técnico, para engenharia, a responsabilidade sempre vai ser deles, não da máquina. Se não adianta me entregar, não foi o ChatGPT que deu a informação errada. Não, foi você que não soube usar corretamente e revisar o trabalho. Que a tua obrigação, quando você faz uma consulta, é revisar o resultado baseado na literatura técnica. Vai num livro, né? Se tu não tem acesso, vai na biblioteca, né? Nós temos hoje uma minha biblioteca, que tem uma coleção de milhares de livros aqui disponível para o aluno. Não precisa comprar o livro, pode pegar o livro ali e conferir a informação, né? Com certeza. E, prof, você falou algo antes, assim, né, dos verificadores. Eu ficaria muito atenta ao plágio mesmo, tá? Eu não me importaria e não ficaria atenta ao verificador de inteligência artificial, porque eu acho que hoje a gente tem que partir do princípio que o aluno do ensino técnico superior realmente deva usar a inteligência artificial para suas produções. Eu ficaria preocupada com o plágio e tornaria isso realmente algo recorrente no ensino superior, né? Que é uma coisa que, infelizmente, a gente fala, mas sempre fala da boca para fora. Né? E aí eu pergunto, professor, quantas vezes você já passou um TCC, uma tese, uma dissertação, você, quanto orientador no plágio? Às vezes passou uma ou duas vezes porque ele desconfiou do aluno. Né? Mas eu acho que quando a gente torna isso recorrente, não, é uma prática nossa, se ele fez com o IA ou não, isso não vai fazer total diferença, até porque ele vai ter que defender aquilo. Né? Agora, se ele plagiou, aí sim a gente tem um grave problema de autoria. Né? Aí sim, eu acho que a gente tem que ficar atento, ter cuidado e tornar isso realmente uma prática diária. Eu acho que produzir com IA, a gente teria que partir do princípio que é uma habilidade que o aluno tem que usar mesmo. Aliás, né, falasse bem, professora Beatriz, porque é o seguinte, a verdade é que a própria ChatGPT, a OpenAI, ela descontinuou o seu sistema de avaliação do texto produzido pela IA, porque ela descobriu que não funciona. Aí quem está vendendo hoje software que detecta é como jogar uma moeda para cima, 50% de resposta de IA ou não IA. Eu fiz testes, inclusive eu peguei ali na Crio AI um script para o Python, onde eu peguei textos de humanos e de IA e comparei, né, e dificilmente acerta com mais de 50%, ou seja, é uma loteria, como se fosse jogar uma moeda para cima. Então, realmente tem razão, não tem software hoje, nesse momento, que consegue detectar se o texto foi feito por IA ou por humano com precisão. Tem até o GPT-0, mas ele é dessa ordem de grandeza, um erro muito grande.
Sim, é porque assim, é uma IA detectando IA, né? Perfeito, perfeito. Então faz muito sentido. Então eu não me preocupo com IA, eu tenho preocupação com plágio. Perfeito. Muito obrigado, professora Beatriz, que você tenha muita luz para continuar iluminando aí, né, disseminando conhecimento, Brasil afora, mundo afora, né? Eu agradeço muito aí o meu amigo professor Jackson, né, que passou o teu contato, que é um grande profissional também do Campo Chapecó, do IFSC, né, na área de computação, nosso amigo em comum, né? Obrigada, professor. Eu vou te encaminhar, então, depois os links da comunidade Professor Z, o acesso também ali ao GPT, tá? Depois eu te encaminho e você coloca na legenda aqui, entrarem lá na comunidade Professor Z, vocês vão ver que toda segunda às 10 da manhã, salvo exceções, eu sempre falo, porque às vezes acontece alguma coisa, mas é uma aula gratuita, toda segunda acontece lá. Obrigado. Se quiser divulgar seus canais de Instagram, Facebook e YouTube, você manda depois aqui no privado que eu vou colocar na descrição desse vídeo, beleza? Pode deixar, com Boa certeza. semana para você. Muito obrigado, professor Beatriz. Obrigadão. Tchau. Agradeço muito. Obrigado.